Olá pessoal, hoje estou aqui para falar de um assunto bem interessante que eu gosto muito de falar, que são os benefícios que a implantação da ISO 17025 pode promover para a sua organização. E no dia de hoje eu vou trazer 9 etapas que podem ajudar muito, contribuir muito com essa implantação, já que a gente sabe que a sequência que foi criada, a norma, não é a sequência mais adequada para a gente poder seguir durante o início da implantação e muitas vezes a gente fica muito perdido com relação a isso. A primeira etapa, pessoal, que a gente vai começar é com relação à construção da documentação da qualidade. Então, o controle de documentos é muito importante, a hora que você vai criar seus procedimentos, suas instruções de trabalho, seus formulários, e aí é a hora que você vai precisar padronizar essas informações. Criar um layout, um template, algumas informações de cabeçalho, rodapé, que tornem-se padrão em todos os documentos que você possa criar e com isso facilite todos os outros departamentos que possam ficar engajados, envolvidos com essa situação. Estendendo o controle de documentos, a gente também vai falar um pouco de registros, que nada mais é do que são os formulários preenchidos. E o que eu tenho que fazer com os registros nessa segunda etapa? Eu preciso me orientar com relação não só ao preenchimento correto dessa documentação, mas também à salvaguarda dessa documentação. Então a gente tem que ficar muito atento, a gente precisa sempre ter esses registros de forma que a gente possa capturar essas informações de prontidão. E mais do que isso, respeitando sempre a legislação, a LGPD, que veio trazer toda essa questão de proteção dos dados que a gente precisa tomar muito cuidado dentro dos laboratórios e de uma organização em geral. Falando da terceira etapa, pessoal, a gente está falando da aquisição de serviços e suprimentos. Afinal, que organização consegue realizar suas etapas, seus serviços sem uma subcontratação? E para 17025, uma coisa que é muito importante para a gente é a questão do controle de calibração de equipamentos, insumos, reagentes, aquisição de treinamentos para poder fazer a capacitação do seu time. Então, da mesma forma que você está buscando a acreditação, no caso da 17025, você também precisa ter fornecedores qualificados que estejam engajados na qualidade e que possa promover um serviço na mesma sintonia que você também está buscando realizar para os seus clientes. Na etapa 4, pessoal, a gente vai estar falando de métodos de ensaios, calibração e validação de métodos. Então, muitas vezes a gente, com o conhecimento que a gente tem técnico do dia a dia, a gente faz muitas vezes até sem pensar. Vai realizando as atividades do seu dia, vai trabalhando e a gente nem se atenta o quanto a gente já administra de informação dentro da nossa cabeça. Só que com a implantação e a acreditação dentro da 17025, a orientação que a gente deixa procure ter essa documentação ao seu lado para que você possa realizar essas metodologias, realizar os ensaios, realizar as calibrações de acordo com como realmente a organização se prontificou a realizar. Dessa forma, você vai escolher também o escopo da acreditação. Afinal, o escopo da acreditação é realmente aquilo que você quer colocar no mercado como um serviço qualificado dentro da 17025, independente se você realizar outras atividades fora desse escopo. E por falar em escopo, a gente também tem que envolver quem, pessoal? A gente tem que ter o engajamento de toda a empresa, mas acima de tudo, a alta direção e também, claro, criar um plano estratégico para tudo isso. Já que a gente quer implantar a norma ISO 17025, a gente precisa se preparar para isso também. Então a gente tem que ter uma comunicação muito aberta com a alta direção e promover isso junto com o planejamento estratégico e, como diria os administradores da qualidade, a qualidade é muito importante para ficar na mão apenas dos especialistas. Então, os especialistas eles precisam realmente buscar esse engajamento de todas as pessoas da empresa, essencialmente da alta direção, que vai promover o quê? Vai promover o engajamento, vai ditar as diretrizes, vai poder contribuir muito para orientar o foco da organização. Agora, falando um pouquinho aí da etapa 5, a gente vai estar falando o quê? Talvez uma das mais importantes etapas, que é o envolvimento da alta direção e o planejamento estratégico que a gente tem que promover dentro da organização. Afinal, se nós não estivermos preparados e focados de acordo com a expectativa que a alta direção tem, a gente vai ficar desalinhado com a expectativa da empresa como um todo. E para isso,
Assim que a gente recebe esse foco da alta direção, a gente passa a construir esse planejamento estratégico para poder realmente chegar lá após alguns meses ou quem sabe até um ano e chegar com a organização preparada pela busca da acreditação. Neste momento, já há informações suficientes para apresentar para a alta direção e juntos tomarem uma decisão de como será feito tudo isso. Na etapa 6, pessoal, não menos importante, a gente vai falar das responsabilidades do gestor, da qualidade, obviamente, e do planejamento de execução dessa implantação. Então é meio que criar um cronograma, criar os passos, atribuir as atividades e seus colaboradores que vão realizá-las. A responsabilidade do gestor, no caso da qualidade, deverá estar focado bem nessa parte do cronograma. Ele não vai fazer nada sozinho. Então ele vai precisar construir realmente dentro desse planejamento estratégico um cronograma de atividades para que ele possa acompanhar junto com os outros colaboradores que estão envolvidos e chegar no resultado final, que é o objetivo da acreditação. Executando bem essa etapa, os colaboradores vão se sentir cada vez mais confortáveis e menos resistentes pela mudança, que a gente sabe que sempre isso é muito importante. Eliminar as objeções, né? Ter uns amortecedores para que a gente possa diminuir essa resistência dos colaboradores que estavam acostumados a fazer suas atividades muitas vezes sem controle e que agora vai precisar estar muito mais organizado. Começando agora a etapa 7, pessoal, eu quero falar agora de outras responsabilidades, mas essas ligadas mais à gestão técnica do laboratório. Então a gestão técnica do laboratório ela tem que estar muito antenada com a gestão da qualidade. São duas partes fundamentais para que isso tudo possa acontecer. Essa etapa deve acontecer o quê? Em paralelo com a anterior, que é a etapa de gestão da qualidade, do planejamento estratégico, alta direção e tudo mais. Pois é o momento em que o gestor coloca em prática a etapa 4. Segue a dica, pessoal. Inicie a etapa fazendo possíveis reformas que serão necessárias para o laboratório. Muitas vezes a gente pratica as atividades do laboratório e não sabe que em algumas delas a gente vai precisar ter uma organização, uma construção, uma obra, uma troca de porta, janela, algumas funcionalidades que o laboratório precisa exercer, ela também se reflete a questão física do laboratório. Então, por exemplo, mudanças de entradas e saídas é uma situação bem típica de ser adaptada dentro de um laboratório neste momento. Etapa 8, pessoal, só faltam duas. Essa etapa é o momento de colocar tudo em prática. A etapa 8 é a hora de colocar os procedimentos que a gente criou lá no início, na etapa 1 em prática, a parte de registros, né, da qualidade, a salvaguarda que a gente falou da segunda etapa, a aplicação dos métodos, a criação de pesquisa de satisfação para extrair informações dos seus clientes para que você possa buscar esse engajamento da melhoria contínua. E é quando achar que tudo isso estiver pronto, que você fala assim, opa, é agora, já consigo agendar minha primeira auditoria interna e aí depois eu poder sentir o quanto ainda eu preciso evoluir para de fato eu chamar a auditoria de certificadora e a gente finalizar essa implantação. Então é possível conhecer de maneira mais realista durante a auditoria interna se realmente tudo aquilo que a gente criou na prática está funcionando. A auditoria interna ela veio para tirar uma foto daquele momento e naquele momento entender como é que está a organização, como estão seus conceitos, suas práticas e acima de tudo a execução das atividades. Depois que você fizer tudo isso aí, você vai fazer uma análise crítica, vai receber o relatório da auditoria interna, vai entender realmente como é que está a visão de alguém que não trabalha dentro da empresa, que tem uma visão diferente do que é que está certo e aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Enfim, pessoal, a etapa 9. O que é a etapa 9? É a hora que a gente já se sente preparado. É a hora que a gente sabe que tudo está funcionando bem, que a gente corrigiu as melhorias que foram levantadas na auditoria interna da etapa 8 e agora é só a gente fazer o quê? Solicitar a acreditação junto ao SEGECRE. Lá no site do Inmetro, vocês poderão nessa etapa, através de um responsável, né, pela qualidade, promover a postagem de toda a documentação da empresa no ambiente da SEGECRE para que eles possam avaliar a aderência dentro do sistema da qualidade da ISO 17025. Com isso, eles terão aproximadamente 20 dias para te dar esse retorno e depois de esperar por alguns meses, vocês terão um auditor externo, um auditor lá da SEGECRE,
um ou mais auditores, normalmente um que vai auditar você sobre o escopo da gestão da qualidade e outro auditor sobre o escopo mais técnico da coisa, para que ambos, com seus conhecimentos, possam acreditar o laboratório e sugerir potenciais melhorias também. Ok, pessoal? É assim que eu termino as dicas de hoje. Agradeço a oportunidade e deixo a dica também. Curta nossas páginas nas redes sociais, inscreva-se no YouTube, ative o sininho que a gente vai estar sempre colocando novidades aí para vocês.